Tiro, estamos ao vivo. O que faz? Aumenta a tela onde está outra pessoa ou deixa eu ver aparecer? Ao vivo, aqui. Aqui? Impressionado. Não estou fazendo nada. Liga outra vez porque tirou o som dele. Por aqui. Mantovani, alô, alô? Subiu o som. Está sem som. Mantovani está sem som. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Mantovani falando. Me ouvem? Boa tarde, Dom Bertrand. Salve Maria. Maria, pastor Hermes, como é que vai o senhor? Quando gosto de falar consigo e de vê-lo. Tudo bem, graças a Deus, também igualmente. Nós estamos fazendo esse encontro, ao qual agradecemos desde já aí a sua solicitude. Não está saindo nada. Estamos gravando ao vivo. Estou ouvindo, mas não corresponde a voz à imagem. E depois fica lá no YouTube para que as pessoas possam acompanhar. Nós queríamos que, inicialmente, o senhor está ouvindo? Está estranha a audição, a voz está muito demorada, um pouco demorada com relação à imagem. Está defasada. Alô? Eu acho que aqui está normal, viu, pessoal? Está normal, viu, professor? Alô, alô. Bertrand, aqui conosco está totalmente normal e na transmissão também do YouTube está normal. Pode prosseguir. Alô, 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 estão ouvindo? João Carlos? Estou ouvindo, mas estou ouvindo com muito eco. Eco e defasado. Eco e um pouco defasado. No caso do microfone, o professor Hermes dele está num quartinho sem microfones, entendeu? Professor Hermes, o senhor não tem um fone de ouvido aí? Não, o que eu tenho aqui agora é o seguinte. É isso. É o eco do quartinho, não é o problema de transmissão, não. Está normal a transmissão. João Carlos, você me ouve aí? Aí na Casa Imperial, vocês me escutam? Eu estou escutando-lhe. Adiante eu escuto bem. Baixo, mas bem. Muito bem, então eu vou dar início aqui para a gente poder colocar o Dom Bertrand para falar, não é? Em princípio... O professor Hermes, como fazemos? Professor, pode falar um pouquinho? Olá, então, não está sendo possível escutar o... Alô, alô. Voz sai muito... A sua voz sai... Alô, alô. Melhorou agora? Não. Melhorou? Um pouquinho. Ô Dante, então toca o barco aí, vamos lá. Vamos lá, eu vou pelo menos dando início aqui, porque nós queremos que os nossos ouvintes possam tomar contato aí com o pensamento do nosso príncipe, né, Dom Bertrand. E, em primeiro lugar, eu gostaria de saudá-lo, Dom Bertrand. É um grande prazer tê-lo aqui na Rádio Vox. Alguns meses nós estamos tentando contato com vocês, porque nós reconhecemos a família imperial, né, os nossos príncipes imperiais, como a grande reserva moral da nação. E por conta de toda a história, toda a tradição, desde a fundação do Brasil até os dias atuais, há uma continuidade. Infelizmente, houve a interrupção da maneira como aconteceu, né, em 1889. Na verdade, nós gostaríamos que o senhor falasse para nós aqui quais são as suas análises, né, conjecturais do momento atual pelo qual nós passamos e, se possível, fazer uma conexão disso com a nossa história brasileira, né, em especial dando ênfase na questão aí das formas de governo, que nós sabemos que o senhor é um profundo conhecedor desse tema, né, e também, se eventualmente o senhor puder responder algumas perguntas nossas, dos ouvintes, nós deixaremos para o final. Então, Dom Bertrand, mais uma vez, seja bem-vindo, e com a palavra o nosso príncipe. Bom, muito prazer em ouvi-lo, muito prazer em vê-lo, terei muito gosto em conhecê-lo pessoalmente. A respeito da conjuntura atual, o que eu teria a dizer é que, para compreender a conjuntura atual, é preciso compreender que é uma crise política muito profunda. Mas essa crise não é apenas política, não é apenas econômica, não é apenas social, mas é fundamentalmente uma crise moral e religiosa. Quer dizer, nós abandonamos toda uma concepção cristã da sociedade e adotamos uma concepção laica. Isso é uma concepção pela qual se teve a pretensão de organizar a nação brasileira fazendo a abstração de Deus Nosso Senhor, fazendo a abstração dos 10 mandamentos da lei de Deus. E o resultado é o caos atual. Porque, evidentemente,
o que nós assistimos hoje é fundamentalmente um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização e da cultura. Uma é a nossa concepção católica, outra é a concepção laica. Na concepção católica, se parte do princípio que Deus nosso Senhor existe, que Deus nosso Senhor é o Senhor onipotente, que Deus nosso Senhor nos criou, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de onde decorrem uma série de realidades. A primeira das quais é exatamente o fato de nós sermos homens e criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós somos membros inteligentes. Deus nosso Senhor pôs em nossas almas uma semente, uma perfeição, um ideal de perfeição. Isso pode resumir naquilo que nós rezamos todo dia no Pai Nosso. Isto é, quando nós venha a nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que existe exatamente hoje é o contrário disso. Nós temos a pretensão de arranjar uma sociedade, fazer uma abstração de Deus, fazer uma abstração de 10 mandamentos, e, evidentemente, se tira Deus do panorama, forçosamente o centro é o homem. E no Estado laico, o centro é o Estado. E o Estado passa a ter pretensão de fazer o papel de Deus. Passa por cima dos 10 mandamentos, passa por cima da lei natural. A lei natural, o Estado é a definição mais perfeita, a lei natural é aquela dada por São Paulo. É a lei escrita pelo dedo de Deus, não do homem. E daí decorrem aqueles direitos fundamentais também catalogados pelo Pacto Curioso, quando diz que aqueles direitos antecedem ao Estado. E é o direito à vida, o direito à constituição família, o direito à cultura, o direito ao trabalho, o direito ao salário familiar, o direito à propriedade, etc, etc, etc. Uma série de direitos que decorrem exatamente da boa legislação. Quando se abstrai disso, nós temos um Estado totalitário. Isso é um Estado que tem a pretensão de legislar absolutamente tudo e julga que tudo se resolve com leis. Ora, isso não é essa a realidade. A realidade, exatamente, é o contrário. A realidade é que se resolve tendo a Deus nosso centro das nossas cogitações e, em função disso, da nossa vida, a partir dessa primeira realidade, desse absoluto, deve ordenar todo o pensamento, toda a cultura, toda a organização política social. Fundamentalmente, essa é a minha opinião sobre a crise atual. Muito bem, Dom Bertrand, o senhor tem conhecimento, né, com certeza, aí da atuação dessa entidade narcoterrorista chamada Foro de São Paulo, né, que congrega vários partidos de esquerda, inclusive este que desgoverna o Brasil, né, esse PT, com uma série de organizações terroristas, né, de todo o continente latino-americano, sob a liderança do senhor Fidel Castro e do senhor Lula da Silva. E nós vemos que eles detêm aí, né, os governos de diversos países do continente latino-americano em suas mãos e, muito embora agora já tenham perdido o governo do Paraguai e recentemente o da Argentina, né? Mas essa entidade, assim, eu queria colocar para o senhor como é que o senhor vê a atuação dessa entidade, né, e como que o senhor pensa que ela pode ser combatida aí pelos brasileiros que são patriotas, né, como nós aqui, estão preocupados com os rumos da nação. Concretamente, há uma realidade que a grande imprensa não leva em consideração. São as reservas morais do povo brasileiro. O povo brasileiro, fundamentalmente, nós éramos, até a década de 60, 95% católicos. Infelizmente, com a crise religiosa que seguiu o seu Concílio Vaticano II, nós estamos caindo mais de 1% de fiéis na Igreja Católica por ano. Hoje nós somos cerca de 60 e poucos por cento apenas. Mas, de qualquer forma, apesar disso, ainda há muitas reservas morais no povo brasileiro. Uma das provas é a questão do aborto. Todas as pesquisas que são feitas mostram que a imensa maioria dos brasileiros são contra o aborto. A respeito eles querem agora estabelecer o casamento homossexual. Ora, está no Gênesis, no primeiro livro da Sagrada Escritura, Deus os criou homem e mulher. E a família, a base, a única família verdadeira é entre homem e mulher. O casamento é homem e mulher. Mas o Estado, como abstrai da lei de Deus, abstrai todas as realidades, acha que pode legislar sobre isso e estabelecer
o casamento entre homem e mulher, mulher, etc, etc. Isso não está, isso viola profundamente não só a lei de Deus, mas a própria ordem natural das coisas. Isso não existe. Na realidade, se for analisar a realidade atual, isso não tem cabimento. O Estado se julga no direito de legislar sobre a educação. Então, tem que achar que os homens são iguais às mulheres. Ora, Deus nos uniu, cada um fez, um é diferente do outro. Por exemplo, é uma coisa muito interessante, aliás, para ver como nós temos uma família história. No século passado, no meio do século passado, houve uma tendência a acabar com os colégios e separar o sexo. Eu ainda quando estudei, as escolas de meninos e as escolas de meninas. Sim. E os meus países estabeleceram a junção dos sexos na mesma classe foram a Suécia e os Estados Unidos. Hoje, a Suécia e os Estados Unidos são os primeiros países a voltaram a separar, chegaram a concluir óbvio. O menino é diferente da menina. Uhum. Fisiologicamente, a maturidade de um é diferente. O verdade menina é anterior do menino, os gostos da menina são diferentes dos meninos, etc, etc, etc. O que você respeita a boa vontade de Deus na criação? Por exemplo, o que faz um bom médico? Um bom médico, ele estuda o organismo humano como Deus, nosso Senhor, o fez. Ele não inventa uma teoria médica. Ele descobre uma realidade. Ele estuda aquele organismo, ele ama aquela perfeição e não remédio para voltar à normalidade. Ele não fica inventando teorias. Assim também vale para a matemática. Imagine uma escola de engenharia em que se diz um decreto do governo que 2 não é mais igual a 4, mas é igual a 5. Todos os prédios cairiam. Não adianta violar a ordem natural das coisas. Isso também acaba sendo uma fragilidade deles, né? Porque eles vão contra a ordem natural das coisas e nunca vai dar certo. Os planos deles nunca darão certo. Prova. Todas as experiências históricas que violaram a lei de Deus deram um fracasso. Veja os países comunistas. O que deu o comunismo? O que deu o socialismo? Países comunistas só destruição. Segundo o livro negro do comunismo, escrito por escritores franceses de esquerda, 100 e poucos milhões de vidas perdidas, assassinadas. E hoje ainda nós vemos os crimes, as barbaridades todas do comunismo. A mesma coisa que o nazismo. Aliás, que diferença entre nazismo e comunismo? Não existe. O Fórum São Paulo, o que é? Mais uma vez, a pretensão de estabelecer esses regimes de esquerda, esses regimes igualitários no mundo. Isso tudo é baseado num mito e absolutamente não se sustenta. É um mito segundo o qual os homens não são iguais. Nós somos iguais na nossa essência, todos filhos de Deus. Mas, nos acidentes, nós somos todos diferentes. Aliás, graças a Deus. Imagine se todos os homens fossem iguais. É a coisa mais cacete do mundo. Com quem é que eu iria conversar? Eu não estaria conversando nem com o Dante Montavanho, nem com o meu caro amigo Hermes Nery. Mas não temos que ter gostaria de fazer uma colocação. Está me ouvindo agora? Agora está me ouvindo? Estou. Então, cumprimento o Bertrand, que no começo tivemos alguma dificuldade. Para nós é uma alegria, uma honra poder estar nesse momento, partilhando esse encontro pela internet, via Rádio Vox, que é uma rádio que vem há muito tempo já fazendo um trabalho importante de conscientização dos problemas brasileiros e do mundo. E eu quero lembrar aqui do Bertrand, queria que o senhor fizesse um comentário a respeito, e que em 1944, ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII, ao seu famoso discurso de Natal daquele ano, ele fez um diagnóstico da situação e falou sobre a democracia. E ele dizia que, ainda naquele momento, o Hitler estava vivo, mas a guerra já estava nos seus finalmente, e nos seus estertores, e já se tinha conhecimento já das barbaridades que estavam sendo cometidas, né, em nome das ideologias. E aí, Pio XII diz o seguinte, que a democracia, ela
se não tivesse as bases morais, ela só sobraria na demagogia e criaria condições para que grupos de poder, gangues, mafiosos, tomassem conta postos em nome da democracia até inclusive, sem as bases morais. E parece que foi um pouco o que aconteceu com o Brasil, né? O governo do PT, nesse período todo aí, a nova república, né, nesses anos todos, nós vimos o quê? A corrosão das bases morais da democracia. Então, a pergunta é, como reverter este quadro? A partir de quais os primeiros passos para que a gente possa reverter essa situação e salvaguardar a democracia no nosso país? A primeira coisa, caro professor Hermes, é o diagnóstico correto da situação atual. Como eu disse, o diagnóstico, a nossa crise é muito mais uma crise moral e religiosa do que uma crise política, social e econômica. Sem haver uma restauração de uma ordem católica, não há solução para o problema do mundo. Pode haver atenuantes, pode haver paliativos, mas sem a restauração da ordem católica, isto é, sem haver Santo Agostinho, imagina uma cidade, uma região, sabe? E todos com 10 mandamentos. E pelo menos haveria. Então, a primeira coisa é compreender esse aspecto da realidade. E, em função disso, ver qual é a boa ordem que possa poder crescer. E essa boa ordem não é uma ordem igualitária, não é uma ordem socialista, não é uma ordem que tem que for São Paulo. É nem mais nem menos do que uma ordem que respeita o direito natural, a lei natural. Isso é uma lei escrita no direito de Deus na alma do homem. Depois de vários princípios de direito natural que existem no capitalismo, e aí tem toda a doutrina tradicional da igreja. Bom, e no plano político socioeconômico, respeitar alguns princípios fundamentais, que é a livre iniciativa, a privacidade, o princípio de fidelidade, que estão definidos pelos vários papas, e que são a solução. Do ponto de vista socioeconômico, ou se respeita esses três princípios fundamentais, que é livre iniciativa, propriedade privada e princípio de solidariedade, não há solução. E por democracia, uma democracia pura é praticamente impossível. Quer dizer, só achar que é só democracia, não. Os papas, sobretudo, vários papas trataram desse assunto, sobre São Tomás tratou essa questão, sobre as várias formas de governo. E São Tomás de Aquino deixa muito claro que existem três formas de governo. A democracia, a aristocracia e a monarquia. Segundo São Tomás, a forma de governo mais perfeita é a monarquia. Por isso, diz São Tomás, a igreja, na sua organização, é fundamentalmente monárquica. O Papa é monarca absoluto. Ele tem o direito sobre todos os católicos, sobre todos os fiéis, e em matéria femoral sobre todos os homens. Depois existe, mas São Tomás de Aquino continua dizendo o seguinte: no plano temporal, por causa da debilidade do homem, resultando do pecado original, o regime ideal não é uma monarquia pura, uma monarquia absoluta. É uma monarquia, é um regime misto, no qual tem algo de democracia, algo de aristocracia, que é o governo das elites, e algo de monarquia. E era o que nós tivemos no nosso passado. No próprio Brasil, na medida que era possível naquele tempo, nós tínhamos um regime que deu resultados extraordinários. Bastou que viesse a República para iniciar-se o caos atual. Rui Barbosa dizia com toda razão. Na monarquia, o parlamento é uma escola estadista. Na República, o que aconteceu? Transformou, segundo Rui Barbosa, numa praça de negócios. Sim, Dom Bertrand, aproveitando a sua linha de raciocínio, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa, se possível, sobre a história, né, do reino português, porque foi, de fato, um reino que se consolidou nos princípios cristãos e no direito natural, né? Eu estive recentemente em Portugal e pude perceber isso lá, visitando o Palácio de Mafra, né, onde lá a biblioteca é cuidada pelos monges, e a gente vê realmente como tudo estava vinculado ali, o governo estava realmente vinculado dentro do catolicismo, né? E isso permitiu, inclusive, a expansão de Portugal para várias regiões do planeta, inclusive o Brasil, e, num determinado momento, Dom João VI unificou, né, o reino do Brasil, Portugal e Algarves
dando esse caráter cristão. E eu gostaria que o senhor comentasse conosco, no seu entendimento, por que isso declinou, né, quais foram os fatores que resultaram no declínio aí do Império Português e brasileiro, por conseguinte. Há uma coisa muito bonita, o seguinte: o que explica que um país pequeno, no canto da Europa, comprimido entre o mar e a Espanha, Portugal, no tempo que ele tinha menos de 1 milhão de habitantes, conquistou praticamente a metade do planeta. Dizia o velho Camões que os portugueses saíram exatamente para mais cristãos atrevimentos. O que sustentou a Portugal na sua epopeia foi fundamentalmente a fé. E o objetivo que eles tinham nas navegações não era tanto um objetivo, não era apenas um objetivo comercial, mas era fundamentalmente um objetivo da expansão da fé. Está na carta Pedro Vaz Caminha, no trecho final da carta Pedro Vaz Caminha é uma carta muito bonita, uma carta profética, em que ele diz: a terra dá de voz e boa. Depois uma passagem muito bonita da carta de Caminha é a descrição que ele faz da primeira missa, em que os índios ajudavam os portugueses a levantar o primeiro monumento que houve no Brasil, que foi a Santa Cruz, e com que respeito os índios assistiram à primeira missa celebrada por Henrique Coimbra. Mas depois diz Caminha ao rei de Portugal, e termina a carta: mas, senhor, o melhor que se pode fazer é aquilo que Vossa Majestade, Vossa Alteza, tanto deseja, isto é, o acrescentamento da nossa Santa Fé. Quer dizer, isso os portugueses tinham presente, Pedro Vaz Caminha tinha presente, Pedro Álvares Cabral tinha presente, e foi o que moveu os portugueses nessa magnífica epopeia em que eles fizeram, não só no Brasil, mas pelos 4 cantos do mundo, até o Timor, lá do outro lado do planeta. E até hoje tem os marcos de Portugal em todos esses países. Inclusive na China, né, que os primeiros missionários cristãos foram portugueses, na China, no Japão, na Polinésia, não é? Então, na parte do Timor, que é do outro lado da Austrália, até hoje, eles têm um respeito por Portugal extraordinário. Houve todas as batalhas, porque o Timor, depois da Revolução dos Cravos, em 75, o Timor foi invadido pelos indonésios, por cumplicidade do governo socialista português. E depois houve um verdadeiro genocídio da parte dos muçulmanos indonésios contra os cristãos no Timor, contra os católicos. Finalmente, alguns anos atrás, depois de muitos protestos no resto do Ocidente, a Austrália acabou intervindo e acabou libertando o Timor. Mas depois os australianos, que onde fala inglesa, puseram como condição para a reconstrução do Timor que os timorenses renunciassem ao português como idioma oficial e adotassem o português, o inglês. Eu fui muito resposta timorense. Qual foi a resposta timorense? Os timorenses responderam: preferiam ser pobres falando português a ricos falando inglês. Aí mostra o quanto os timorenses eram gratos à colonização portuguesa, porque era uma colonização que não tinha em vista a exploração dos respectivos povos, mas era uma colonização que tinha em vista, sobretudo, a expansão da fé. Que maior benefício houve na América, sobretudo na América Latina, do que a fé católica. Compare o que era o Brasil, os índios, antropófagos, etc., antes, as guerras todas que havia entre eles, com a fé, os índios acabaram sendo sumamente beneficiados. E hoje em dia, hoje fala tanto do problema indígena. A única solução que é o problema indígena está na nossa história, está no que é o que foi dado por Anchieta e Nóbrega. É catequizá-los, dar civilização e cultura. Nós não temos o direito, como querem a FUNAI, infelizmente hoje o próprio CIM, que é o Conselho Missionário Indigenista, de manter os índios uma espécie de jardim zoológico humano. Eles mesmos dizem: nós não queremos viver em jardim zoológico humano, nós queremos a civilização e queremos a cultura. Quem viaja pelo Amazonas, pelo Mato Grosso, etc., vai nos hotéis, a maioria dos empregados muitos, a maioria são índios, ou pelo menos tem uma boa parte sanguínea. Há um estudo da Universidade de Minas Gerais que mostra que 70% do brasileiro tem sanguíneo nas veias. E essa questão indígena, nós podemos conectar uma outra questão na qual nós reconhecemos que o senhor é um especialista, a questão agrária, né, a questão da reforma agrária, e inclusive deu título ao seu livro Psicose Ambientalista, não é?
A questão ambientalista, a questão o ambientalismo, nós sempre falamos aqui na rádio, que é a tentativa da implantação de uma cultura anticristã, porque sobrevaloriza-se a natureza, né, o antigo panteísmo, o neopaganismo, em detrimento do próprio direito natural. Quer dizer, o ser humano não pode mais explorar uma terra, não pode plantar, não pode ter a sua propriedade, porque tem que cuidar do meio ambiente. Né? Mas isso exatamente é o contrário do que está na Sagrada Escritura. Sim. Está no Gênesis. O primeiro livro da Sagrada Escritura da Bíblia, exatamente, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou os animais, criou as plantas, etc. E deu ordem aos homens cultivá-las. E na concepção desses ambientalistas, pseudo-ambientalistas, porque eles não são a favor do verdadeiro ambiente, tá? Nessa concepção deles, na geração panteísta, na concepção deles, o homem é o grande predador. Na nossa concepção, o homem é o jardineiro de Deus. O homem tem que cuidar da natureza como o jardineiro cuida do seu jardim. Essa é a realidade. E assim foi que se cultivou o Brasil, que se desenvolveu o Brasil, que se desenvolveu a Europa, que se desenvolveu o resto do mundo. Dom Bertrand, dentro dessa linha de raciocínio, então, nós temos consciência de que no Brasil tivemos uma governante muito consciente de que era preciso, para desenvolver o Brasil, que houvesse a consciência cristã. Né? O cristianismo que é de fato o grande agente civilizador do Brasil, e a princesa Isabel tinha muita consciência disso, e por isso que ela preocupou os republicanos, os positivistas e todos aqueles que fizeram um movimento para derrubar a monarquia. E ela tinha consciência de que era preciso, só com o cristianismo, a moral cristã, que o Brasil seria uma grande civilização. E queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E a história comprovou que sem esse fator, o Brasil teria o caos que hoje estamos mergulhados. Então, ela estava certa no seu projeto, na sua visão de Brasil, e a história vai se comprovando cada vez mais o quanto nós precisamos desse fator civilizatório. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, professor, o que houve no Brasil exatamente depois do Império foi exatamente uma visão positivista. Isto é, foi o que eu afirmei logo nesse programa, o positivismo que só vê o que é concreto e não tem em vista ao que é transcendente, não tem em vista o absoluto, que é Deus nosso Senhor, Criador do céu e da terra, que nos transcende, do qual nós somos meras criaturas, mas criaturas perfeitíssimas, de uma perfeição extraordinária. Isso esqueceu completamente. A princesa Isabel tinha muitíssimas virtudes, mas tinha fundamentalmente as principais virtudes, que são as virtudes teologais, que é a fé, a esperança, a caridade, e as virtudes cardeais são a fortaleza, a justiça, a temperança e quarta virtude, agora me detenho. Justiça, temperança e fortaleza. Fortaleza, justiça, temperança e tem mais uma. Prudência. Prudência. Ela tinha essas virtudes. E ela era uma santa mulher. Ela era de comunhão diária, rezava diariamente. Ela dava o exemplo de caridade cristã na cidade do Rio. Depois, no exílio, fazia questão de ela mesma ir limpar a Igreja da Glória, para dar exemplo exatamente do serviço de Deus, porque nós estamos a serviço de Deus nesse mundo. Ela teria sido uma muito boa monarca. E a gente vê que a conspiração que houve foi uma conspiração positiva, que tinha um pavor da princesa Isabel. Eles sabiam que com a princesa Isabel eles não poderiam nada. E no fim do Império, infelizmente, Dom Filipe II já estava muito doente, tinha uma diabetes muito elevada, e eles aproveitaram da divindade do Império, do Imperador, para dar um golpe de Estado. Que, aliás, não foi um golpe, em primeiro lugar, um golpe republicano, porque todos sabem que quando Deodoro saiu ao Campo de Santana, na manhã do 15 de novembro, ele não bradou viva a República, ele bradou viva o imperador. Foi apenas no entardecer do dia 15 que foram dizer que o imperador havia convidado para a presidência do Conselho de Ministros a um político gaúcho,
Silveira Martins, com o qual ele havia disputado os amores de uma moça, aliás, muito virtuosa, a filha do Barão Triunfo, e havia perdido nessa sua disputa. Quando ele soube que o imperador, disseram a ele, que não era essa a realidade da história, que o imperador havia convidado a Silveira Martins ser o presidente do Conselho de Ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, que era o objeto direto do golpe de 15 de novembro, Deodoro tem um sobressalto, se não. Aí ele deram para assinar o decreto de proclamação da República. Na realidade, a República é um regime que nasceu da disputa de 2 homens por uma mulher. Essa é a tragédia da República. A pequena história, como diz o historiador, a gota d'água foi essa. Mas sobretudo, o que eles não queriam é a princesa Isabel. É a redentora. Aquela que teve a coragem, sabia o que tinha risco de crime ao libertar os escravos. Aliás, é um fato muito bonito, que poucos brasileiros sabem. O professor Herman, você conhece melhor isso que eu, mas que é a origem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Depois do 13 de maio, em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela foi cognominada a Redentora, pela população do Rio e depois pela população do resto do Brasil. E aí quiseram construir um monumento em sua homenagem. E ela disse, eu não quero um monumento em homenagem. Eu quero um monumento ao Redentor, a Nosso Senhor Jesus Cristo, e lá em cima do Corcovado. A origem do Cristo Redentor no Corcovado exatamente resultou desse ato de abnegação e de fé da princesa Isabel. Aí nós vemos o que teria sido o Brasil se não tivesse havido aquela monarquia, se ela tivesse sido a nossa imperatriz. E ela morreu, viveu até 1921. Inclusive, né? Os 3 períodos que ela teve oportunidade de assumir o país, mesmo enquanto regente, ela teve a determinação e a consciência de que era preciso equacionar aquele problema da questão do trabalho no Brasil. Ela havia estado na Inglaterra em 1869, aos 18 anos, assim, recém-casada com o Condidet, porque o Condidet não podia ir à França, porque ele estava exilado. E lá, em 1869, ela se deparou na Inglaterra com a realidade da questão do trabalho, onde ela viu que a solução que os ingleses estavam dando para a questão do trabalho era uma solução classista, sindicalista, uma solução de viés já marxista, porque o Karl Marx havia publicado o Manifesto Comunista em 1848, e ela ficou horrorizada com aquilo. Ela chegou a escrever em carta de que ela não queria aquela solução para o Brasil. Quer dizer, o dia que no Brasil houvesse uma república sindicalista, seria um desastre. Quer dizer, veja bem, 100 anos antes do PT ter assumido o poder, ela já tinha uma visão muito clara de que aquela solução não era boa para o Brasil. Mas com isso eu quero também perguntar ao senhor o seguinte: hoje nós temos a Igreja Católica dominada por setores que aparelharam, né? Quer dizer, ela está praticamente que dominada por esse viés esquerdista, por esse teologia da libertação, relativismo e até esse ambientalismo, né? Inclusive até recentemente estimulado pelo encíclica Laudato Si e etc. Como que nós poderíamos retomar, né, a moral cristã, os valores e princípios cristãos, para que nós possamos viabilizar o Brasil que a princesa Isabel sonhou e que sabemos que é com aqueles princípios que vamos sair da crise que nós estamos e chegar ao Brasil promissor que desejamos. Professor Hermes, eu queria deixar claro para o meu caro Dante Montavani e meu caríssimo professor Hermes, de velho conhecido. Em primeiro lugar, sim, eu sou católico, apostólico, romano. E eu respeito o Santo Padre em todo o limite que a minha fé, que a doutrina da Igreja nos manda. O Papa é infalível em matéria de fé e moral. Quando fala ex cátedra,
com a explícita intenção de definir uma verdade, e são essas três condições, que é fé e moral, ex cathedra, explícita vontade de dominar, de definir uma verdade. Essa é a minha posição com relação à igreja. A igreja, ela é perfeita. A igreja é o corpo místico de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construí a minha igreja, pois que as portas do inferno não prevalecerão. O que não quer dizer que todos os homens, todos os católicos, sejam perfeitos, muito pelo contrário. Todos, de cima a baixo, desde o Santo Padre até o último dos fiéis, somos falíveis. Menos o Papa, quando, naquilo que a igreja percebe, segundo a doutrina católica, matéria fé moral, etc, etc. Hoje nós vemos uma crise muito grande. Essa crise é dos homens da igreja. É a igreja, o corpo místico de Cristo. Existe a teologia da libertação, que foi uma infiltração que houve de uma mentalidade igualitária, poderia ser até marxista, nos ambientes católicos, inclusive em boa parte da hierarquia. Não quer dizer que todos os padres, todos os bispos, não, graças a Deus ainda há muito bons padres, há bons bispos, há muitas reservas morais no mundo atual. Mas o grande problema, desde o início disso, é um problema religioso. E esse problema surge, sobretudo, da cabeça, porque não digo da hierarquia, a CNBB, etc, etc. Por exemplo, agora estamos na questão do impeachment no Brasil. E nós vemos o que a CNBB tomando partido contra o impeachment. Eu não estou dizendo que deve haver impeachment, não deve haver impeachment, mas eu digo, é o tipo da coisa que a igreja, a hierarquia católica, não deveria se pronunciar como uma questão política, e não uma questão de fé moral. Exatamente, né? Inclusive nós vemos aí que a CNBB ela está mais vinculada ao poder temporal do que religioso até, né? Porque eles parece que a atuação deles é fundamentalmente política e dentro de uma política esquerdista que é condenada pela doutrina da igreja, né? Nós precisamos deixar bem claro que a CNBB não faz parte da hierarquia da igreja, né? É um sindicato que tem autorização para funcionar, mas não faz parte da hierarquia e também não fala em nome da igreja, não é? Até por... Sim. É interessante, Dante. Você se recorda quando houve a eleição da atual presidente, na primeira eleição, um grupo de bispos de São Paulo fez uma declaração muito boa. Ou seja, não se pode votar num partido que tenha no seu programa um aborto. Depois houve pronunciamento do secretário-geral da CNBB, o pronunciamento de vários eclesiásticos contra esses bispos de São Paulo. Em função disso, o Papa, naquela ocasião, o Papa Bento XVI, fez uma declaração muito boa, dizendo que os bispos não só podem, mas têm obrigação de pronunciar em matéria quando há uma ameaça à fé e à moral. Numa visita dos bispos, a Límina, dos bispos do Norte. E depois, no pronunciamento seguinte, pôs os pingos nos is sobre o que seja uma conferência episcopal e a CNBB. A CNBB é um mero órgão informativo que deve coordenar algumas instalações, mas os bispos respondem diretamente ao Papa. E a CNBB não tem o direito de falar em nome dos bispos, a não ser que haja uma unanimidade de todos e cada um dos bispos naqueles pontos. E nós vemos hoje em dia o contrário, nós vemos a CNBB se pronunciando à torta e à direita uma série de questões temporais, e as questões morais não há um pronunciamento claro, não há um combate vigoroso, como nossa alma de católico gostaria de ver, em matéria de defesa da família, em matéria de aborto, etc, etc. Muito pelo contrário, eles estão defendendo a agenda anticristã, Bertrand, infelizmente. Inclusive, eu publiquei um artigo nesse mês de abril, que fala justamente sobre a agenda anticristã defendida pela CNBB. Eu gostaria só de acrescentar, Bertrand, que também corroboro com o que o senhor disse a respeito da questão da nossa convicção, né, no primado petrino, no ministério petrino, na nossa convicção naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo delegou a Pedro, a missão, né, o munus de governar a igreja. Nós estamos convencidos disso. Temos também profundo respeito, né, pela hierarquia da igreja, porque sabemos que da sua missão. Agora, a questão é que
hoje, diante de várias situações, né, de decorrência do relativismo, principalmente, e também decorrência dessa influência do marxismo dentro da igreja, nós estamos vendo situações de desvio aqui e ali, equívocos aqui e ali, hermenêuticas aqui e ali, que tem criado muito mais dificuldade para que os católicos, inclusive, entendam realmente o que são os princípios e valores que estão no catecismo da Igreja Católica. Então, nesse sentido, requer um discernimento profundo, e nem todos têm esse discernimento. Mas a questão é a seguinte: como hoje, diante dessa profunda crise moral e religiosa que vive no Brasil, é possível retomar esse caminho que está vivendo esta relativização e esses problemas que nós estamos vendo? Professor Hermes, hoje se fala tanto a respeito da miséria, da pobreza, dos crimes, etc. E fala, então, é preciso dar trabalho, teto, etc, etc, etc. Apresenta soluções meramente humanas, no plano temporal. Mas isso, imagine o seguinte: imagine que os padres todos fossem bons sacerdotes, os bispos fossem bons bispos, de acordo com eles, seguindo modelos, tantos modelos que nós temos no nosso passado, tantos grandes santos, como São Roberto Bellarmino, São Carmo Romeu, São Inácio Loyola, São João Bosco, Santo Cura d'Ars, o Santo Padre Pio X, etc, etc. E os padres, então, se os padres pregassem apenas o seguinte: pregar o catecismo, o primeiro catecismo da moral católica. E a solução é uma verdadeira catequese, é voltar aos valores morais da Igreja Católica. Não adianta falar de reforma agrária, ambientalismo, etc., que, aliás, a Igreja não deveria se pronunciar nessas matérias, porque não é questão de fé e moral, mas ensinar-se o catecismo seria o primeiro passo para essa restauração. Depois, nos colégios, nas universidades, etc., voltar-se a apresentar o que seja a doutrina católica, com todo o seu esplendor, toda a sua imensa riqueza, de todos os documentos de houve de tantos santos e tantos papas no nosso passado. É a única solução que há. Então, nossa luta, exatamente, é pela restauração dos valores religiosos, pela restauração dos valores cristãos, restauração dos valores católicos. Sem isso, não há solução. É preciso nos convençamos disso por todo e sempre. Reforma agrária não é solução para nada. Aliás, eu desafio qualquer economista, qualquer sociólogo, qualquer agrônomo que apresente uma reforma agrária na história do mundo tenha dado certo. Não existe. Inclusive, né, Dom Bertrand, não sei se o senhor tem conhecimento desse dado, mas existe uma ONG vinculada aí com o Ministério da Reforma Agrária, chamada CONTAG, Sim. que arrecadou 54 bilhões do governo federal e repassou aí para a reforma, fundamentalmente para o MST, né, para o MST fazer mais invasão e desapropriar as terras e as propriedades dos agricultores, né. E esse é todo o dinheiro, que a maior parte do PIB nacional é resultado da produção agrícola, né? Nós somos uma grande potência agrícola, que o que fecha o nosso PIB no azul é a produção agrícola, não é mesmo? Então, como é que o senhor vê a questão a solução para a questão agrária dentro dessa perspectiva que o senhor está colocando para a gente aqui? Gente, eu passei toda a minha infância no campo, uma fazenda. Eu conheço bem os problemas agrários. É preciso estimular a agricultura, e deve haver pequenos, médios e grandes. Porque se for fazer um tabuleiro xadrez, no qual cada família só tem um módulo, e não passa a ter mais nenhum, acabou o progresso. Porque ninguém mais vai ter estímulo para progredir. Daí o fracasso dos países socialistas. Pelo contrário, dê liberdade, estimule a agricultura, facilite as coisas, diminua a carga tributária, e a agricultura vai continuar a sustentar a nação. Aliás, apesar, não é graças ao governo, apesar do governo, o que está salvando o Brasil é a agricultura e a pecuária. Essa é a realidade. A terra é a principal mercadoria que existe, né? Do ponto de vista puramente econômico. A mercadoria mais valiosa que existe é a terra, né? Porque a terra é o que nos permite a produção, né? Você pode acabar tudo, pode acabar todas as indústrias, mas nós precisamos ter terra para plantar, porque, não é, os nossos itens básicos vêm da terra, não é mesmo? Então, eu concordo, e eu já gostaria até que o senhor comentasse se essa sua visão se coaduna com uma visão liberal em termos econômicos, né? Porque... Não exatamente o que eu disse. Favorece a livre iniciativa, garanta a propriedade privada e respeita o princípio de subsidiariedade. Quer dizer, o princípio de subsidiariedade, que é o princípio que diz
Um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Então, o Estado só deveria fazer aquilo que o conjunto da sociedade não for capaz de realizar por si. E não que nós temos encontrar um Estado intervencionista, um Estado de bem-estar social. Todos os Estados no mundo inteiro, todos os Estados de bem-estar social estão fracassando. Porque cria-se a ideia que o Estado tem que dar tudo. E não é verdade. O Estado deve garantir as condições que as pessoas possam realizar-se, que elas possam fazer desabrochar aquele potencial que Deus Nosso Senhor pôs na alma de todos e cada um dos homens quando os criou. Bertrand, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre um sentimento geral da nação brasileira. Hoje, nós vamos às ruas e conversamos com um e com outro, perguntamos às pessoas mais simples, e aqui e ali, e é incrível como grande parte das pessoas, elas se declaram monarquistas, inclusive os jovens. É impressionante, em conversas informais, quando a gente conversa sobre a crise que vivemos, a gente sente uma adesão natural, né? Mesmo assim, mesmo entre aquelas pessoas que não sabem exatamente o que seria a monarquia hoje no Brasil, existe naturalmente um sentimento de adesão natural. Eu queria perguntar o seguinte, diante desse desaguar dessa crise, cujo não sabemos para onde vai, como é que vai terminar tudo isso, com essa crise toda hoje, mas eu queria perguntar sobre o seguinte, a família real brasileira está preparada hoje para assumir o Brasil? Como é que que expectativa o senhor pensa em relação a essa questão? Eu tenho uma convicção de que será restaurada a monarquia no Brasil um dia. E como que está a expectativa, o sentimento, como é que o senhor acompanha isso hoje no Brasil? Professor Hermes, graças a Deus, nós tivemos uma formação. Nosso pai, o príncipe Dom Pedro Henrique, minha avó, a mãe do papai, meu avô, Dom Luiz, todos seguiram uma tradição católica muito firme e princípios muito sadios. E nós fomos formados exatamente nessa concepção. Isso é, na concepção de que os príncipes nasceram para servir a sua nação. Existe no alto de todas as coroas uma cruz. Essa cruz tem um duplo significado. Em primeiro lugar, é que o rei reconhece que acima dele há um Senhor ao qual tem que prestar conta, que é Deus Nosso Senhor. Em segundo lugar, que o rei nasceu para crucificar-se pelo seu povo, sacrificar-se pelo seu povo. Essa é a realidade. As pessoas perguntam como é que a monarquia poderia resolver a crise atual. A grande virtude das monarquias qual é? A maior virtude das monarquias é que criam na nação a consciência de uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a realizar. De onde resulta, no conjunto da nação, um estado de espírito, um estado psicológico, que tende a estimular a virtude do povo, medir suas más tendências, exatamente como uma família bem constituída, a simples presença do pai ou da mãe tende a estimular as qualidades dos filhos e inibir suas más tendências. E nós vemos isso em todas as monarquias, assim foi no Brasil até 1889, e assim é até hoje nas várias monarquias do mundo. Se se pega na internet o ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, qualquer pessoa pode procurar, basta pôr o ranking do IDH no Google, aparece. As 10 primeiras nações do planeta, de mais alto desenvolvimento humano, são monarquias. Ou não, são nações muito tradicionais, antigas. Não. Entre essas 10 primeiras, tem 2 nações muito mais recentes que o Brasil, que são a Austrália e ainda mais recente a Nova Zelândia. Mas por quê? Porque sempre tem monarquias. Que é um regime exatamente que mantém a unidade, mantém a continuidade e mantém a estabilidade na nação. É a grande virtude da monarquia. Isso, nós estamos inteiramente conscientes disso, nós temos certeza que a família imperial é chamada a dar essa contribuição à nação, no caso de uma restauração monárquica, que nós temos também certeza que mais cedo ou mais tarde virá. Porque a ordem natural das coisas não é republicana. Como é que o senhor acha que vai acontecer? O senhor acha que esse processo poderia ser, na sua opinião, há questionamentos do como isso poderia acontecer
à luz da experiência da história, como é que o senhor vê que como que poderia ocorrer esse processo de retomada no Brasil? É um aspecto interessante, professor. O Brasil está no estado psicológico do filho pródigo da parábola do Evangelho. Ele julgava que, pedindo a sua parte herança, indo para a cidade, ele iria encontrar todos os prazeres, ia ter uma vida de gozo, e de alegria e despreocupações. Pouco tempo depois, ele estava reduzido à pobreza, à miséria, e teve que empregar-se como cuidador de porcos, e tinha como pagamento poder alimentar-se com o mesmo alimento dos porcos. E nesse momento lhe veio a saudade da casa paterna. No Brasil, hoje em dia, os brasileiros estão com saudade da casa paterna. E é um aspecto interessante, é que, sobretudo na juventude, nessas passeatas, todas essas manifestações públicas, cada vez mais tem aparecido bandeira da monarquia. E como que é por geração espontânea? Porque não é um movimento organizado que fez isso, culminou no Rio, em Fortaleza, em Natal, em São Paulo, em Porto Alegre, vão aparecer grupos monarcas na rua. Vão surgindo espontaneamente. Bom, existe evidentemente um movimento que chama de monarquia, que coordena essas atividades, mas sobretudo, mas é uma coisa que vem surgindo muito mais de baixo para cima, de uma reação popular autêntica de uma nação que tem a sua memória histórica e que tem, claro, que a realidade não é republicana. Bertrand, eu vou aproveitar para conectar uma fala que o senhor mesmo fez, não me lembro em qual entrevista, o senhor fala sobre os símbolos que ficam no subconsciente, no caso aqui do povo brasileiro, né, que tem justamente esse apreço pela situação da monarquia. Né? Tanto que o senhor deu o exemplo de que eu mesmo estou com uma filha agora de 2 meses de idade em casa, e a gente chama ela de princesa, a gente não chama ela de filha da primeira dama. Né? Quer dizer, no próprio imaginário do Brasil está essa questão aí de nós fazermos referência a esses símbolos, né, nacionais que surgiram no período em que éramos uma monarquia. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esse poder simbólico, né, na própria organização de uma nação. Dante, a missão de um rei, de um monarca, de um imperador, no caso do Brasil, é sobretudo ser o símbolo vivo da nação. Quer dizer, a encarnação das virtudes do seu povo, aquele que deve dar o exemplo, aquele que sustenta, aquele que estimula a conjugação. Essa é a principal missão de um rei. Isso está na cabeça de praticamente todos os brasileiros. Dizem que no Brasil todo republicano é um monarquista que dorme. E a república, com seus sucessivos golpes, seus desastres, suas manifestações, etc., está começando a despertar esse monarquista que está no fundo da cabeça de todos os brasileiros. E é o que nós estamos assistindo hoje. E daí, exatamente, nós estamos assistindo um fenômeno muito interessante, aliás, não é só no Brasil, é no resto do mundo, há uma tendência à volta ao natural. Que a história tem algo de pendular. O pêndulo das utopias chegou ao seu topo. E agora está começando a voltar. Ninguém mais acredita no comunismo. Ninguém mais acredita no socialismo. Só alguns poucos fanáticos foram São Paulo, etc., mas são uma minoria. Isso explica também, inclusive, essas últimas derrotas do Foro de São Paulo no continente latino-americano, né, com a vitória do Macri na Argentina, a derrota do Maduro lá nas eleições legislativas, o próprio protocolo do impeachment da soberana búlgara Dilma Rousseff, né, é um sinal de que realmente estamos indo contra agora, né, essa ideia socialista. Mesmo no Brasil, Dante, eu não conheço, e acho que você também não conhece, porque o senhor Hermes também não conhece, um brasileiro que diga boca cheia que a República deu certo. Não existe. Eu desafio qualquer um dos ouvintes desse programa agora que me apresente, que diga, eu acredito, eu tenho certeza que a República deu certo. Pelo contrário, foi um conjunto, uma sequência de desastres que levou o Brasil à triste situação atual. E que não fosse, como você mesmo me lembrou, não fosse a agricultura e a pecuária, que é um regime que tem algo, porque o monarca, o fazendeiro, na sua fazenda, se quer ser pecuarista, quer ser agricultor, ele é um pequeno monarca. É uma estrutura. Agora o princípio da hierarquia, não é? Uma monarquia. O princípio da hierarquia. A estrutura da sociedade é monarca. Não adianta dizer que não é, mas é. Sim. Eu acho assim, eu acho que o único país que realmente deu certo sem ser monarca foi os Estados Unidos, né? O meu Estados Unidos também não deu certo. Veja aqui, o governo atual. Porque é uma prova que que eles não acreditam, é que nas eleições americanas mais da metade não vota.
E a crise nos Estados Unidos atual, a crise tanto da política interna quanto a política externa americana, é um desastre. Inclusive, tem até um princípio dinástico lá, né? Você veja só, tem o George Bush pai, que foi presidente, o George Bush filho também foi presidente, agora tem a dona Hillary Clinton, que vai ser a sucessora ungida, né, do Partido Democrata. Então, esse princípio dinástico, ele nunca deixa de existir, nem mesmo na República, não é? Nem mesmo na democracia. Nós temos aqui no Brasil mesmo, no estado de São Paulo, vamos dar um exemplo aí, temos aí o governador Mário Covas, né, os filhos dele, os netos dele já estão aí, já são deputados, né? Então tem esse princípio dinástico que é mais disfarçado na democracia, né? E na República, mas nunca deixa de existir. Mas certa caricatura da ordem natural das coisas, porque assim, às vezes nas lojas, pai é filho desde 1800 e tanto, 1900 e tanto. Se orgulham disso, nessa sequência. Imagine o seguinte, ainda eu dei uma vez essa resposta nos Estados Unidos. Na conferência, várias perguntas perguntavam sobre a monarquia. No Brasil, a monarquia tais razões, etc, etc. Aí foi uma conferência de empresários, um mega empresário presente, e ele me levantou e disse: eu não concordo. Eu acho que a República é superior por duas razões. Em primeiro lugar, porque na República qualquer um pode ser presidente da República. Em segundo lugar, o povo escolhe livremente o chefe de Estado. Eu disse: olha, o senhor me perdoe, eu não vim aqui nos Estados Unidos para defender a monarquia. Eu vim tratar uma questão social, etc, etc, porque eu não ia tratar uma coisa interna. Mas, se o senhor está tão convencido, o senhor está me provocando agora, ouça. Em primeiro lugar, dizer que qualquer um pode ser presidente da República é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém tem a cabeça em cima do pescoço, vai organizar sua vida partindo do princípio vai vencer a loteria. Em segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente o chefe de Estado. Nós, numa eleição presidencial, nós não escolhemos absolutamente nada. O máximo que nós fazemos numa eleição presidencial é optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos poderes nos apresentam, e não mais que isso. Mas, em terceiro lugar, o espécie empresário, se o senhor está tão convencido das vantagens da República, por que o senhor não proclama a República na sua empresa? Cada 4 anos vai votar todo mundo. Vai votar o senhor, vai votar a faxineira, vai votar o mecânico pós-petróleo, vai votar o chefe do setor jurídico, vai votar o chofer de caminhão, vai votar um engenheiro, o coordenador, vai votar todo mundo para saber quem vai estar no seu lugar, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro-chefe, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Aí, não, assim é para anarquizar minha empresa. Mas é a mesma coisa. Não funciona. E a triste história das repúblicas é essa. Enquanto o senhor falava isso, né, me vinha à mente o quê? Me vinha à mente um país que tem um sistema de governo socialista, porque é realmente uma anarquia, né? Dizem que todos podem ser os seus chefes, não se sabe quem que é o chefe, mas sempre tem um ditador, né, num regime socialista. Mas é essa proclamação forçada da igualdade dos desiguais, né? Então, quer dizer, a república é o preâmbulo do socialismo, né? Assim como o liberalismo em matéria moral é o preâmbulo também disso que nós vemos hoje, né? Dessa degringolada geral dos valores que também é a origem do socialismo. Né? Claro. Essa é a realidade. Dom Bertrand, eu gostaria que o senhor desse então uma palavra para o jovem, especialmente, que tem esse sentimento, né, que nós encontramos nas ruas, conversamos. Como que é possível, na sua opinião, haver uma mobilização, né, uma mobilização eficaz para que cada vez mais as pessoas tomem consciência, né, dessa importante questão que é a questão da retomada da monarquia no Brasil? Professor, nós temos que fazer um esforço muito grande. Temos palestras, conferências, programas de rádio, de televisão, de viagens, etc., para tomar contato com o grande público. Agora, isso vai surgindo, sobretudo, tem que ver um encontro, exatamente, é um sentimento que está se generalizando no resto da nação. E aí nós estamos formando os auxílios monárquicos, a Frente Dom Pedro II no Paraná, todas espécies de organizações vão surgindo como que espontaneamente. E o que nós estamos procurando fazer é coordenar isso no resto do Brasil. Essa é a nossa
preocupação. Tendo em vista, não é... Não, eu não vou dizer ao senhor, não vamos restaurar a monarquia amanhã, mas é depois da manhã. Quando será depois da manhã? Isso só Deus sabe. Mas o que nós sabemos é que a história joga a nosso favor. Porque o fato é que o Brasil todos reconhecem que a monarquia não deu certo. Agora, é preciso exatamente que essas minorias monárquicas ativas tomem contato. Pode tomar contato aqui com a monarquia em São Paulo. Pode tomar contato com o senhor, que é um líder católico e também monárquico, tem os princípios monárquicos. Pode tomar com vários líderes monárquicos no resto do Brasil, para exatamente coordenar suas ações. E precisa também nós nos conheçamos, tomamos contato, e assim somamos força para preparar o Brasil. Como eu disse, não é o Brasil de amanhã já. É o Brasil depois da manhã, que será muito mais autêntico. Agora, esse Brasil depois da manhã pode ser muito mais próximo do que parece. Porque a República está fazendo água por todos os lados. E ninguém mais acredita no regime. E os brasileiros estão... Nós tivemos há pouco, alguns anos atrás, um plebiscito, em 1993. Os resultados foram falseados. Mas houve uma coisa muito interessante, professor. O senhor deve se lembrar desse tempo. Em todos os debates que nós enfrentamos, nós monarquia enfrentamos republicanos, não só eu, príncipe, mas outros monarquistas, certamente o senhor e outros, em pé de igualdade, fazia-se um plebiscito simulado, quer fosse uma universidade, uma associação comercial, na base de um partido político, etc. Fazia um plebiscito simulado e vencia a monarquia. Porque se tivesse havido igualdade de condições naquela ocasião, teria vencido a monarquia. Não vencendo por quê? Porque nós tínhamos... Se houve um grupo político que teve seus direitos caçados nesse país, fomos nós. A monarquia nasceu. O decreto número 1 da República dizia textualmente, está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 da República previa uma consulta popular para saber se os brasileiros queriam, de fato, a monarquia ou a República ou queriam continuar a monarquia. E, em vez de realizar essa consulta popular, esse plebiscito, já em dezembro de 1889, quer dizer, dia 23 de dezembro, às vésperas do Natal e poucos dias depois da proclamação da República, já o governo republicano, pelo decreto número 85A, pôs monarquias fora da lei. E se houve um grupo que teve os direitos caçados durante 99 anos, como nós monarquistas, quando nós voltamos a ter a plenitude dos nossos direitos, nós não tínhamos estrutura, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. E nós estamos procurando, nós estamos estruturando isso. Em vista, não, como eu disse, em vista de preparar o Brasil do futuro. E isso vem caminhando. Isso é legítimo até do ponto de vista democrático, né, Dom Bertrand? Se existe democracia, deve haver pluralidade de ideias, não é mesmo? Mas eu gostaria de agradecer aí a sua solicitude, o seu tempo, o senhor dedicou aí para essa entrevista aqui para os ouvintes da Rádio Vox. Vamos rezar para que que o Brasil seja abençoado nessa difícil quadra que se encontra. Tenho certeza que a convicção de que Nossa Senhora vai interceder, estamos às vésperas aí do centenário de Fátima, também dos 300 anos de Aparecida. Temos convicção de que com a oração e com o trabalho e comprometido com os princípios e valores cristãos, nós podemos, pela graça de Deus, fazer o Brasil retomar o caminho, ao seu destino promissor. Então, eu agradeço a sua participação e já de esperança, né, e de motivação ao jovem para que estude, para que conheça bem mais a história do nosso país e se agregue àqueles que realmente têm ainda um sentimento cívico e ético e cristão, que com tais sentimentos é que nós teremos um Brasil melhor. Então, da minha parte, eu deixo aqui essas minhas palavras e agradeço imensamente a oportunidade de participar desse pessoal da Vox. Fazendo eco aí ao dito pelo professor Hermes, também aproveito para agradecer a sua participação aqui, Dom Bertrand, que muito engrandece o nosso veículo, que é um veículo modesto, pequeno. Nós costumamos dizer aqui para os nossos ouvintes, nós somos uma rádio de fundo de quintal, né? E então nós nos sentimos realmente engrandecidos e enobrecidos com sua presença. Foi muito esclarecedora, né? Tá mais uma vez convidado a retornar sempre que quiser aqui para falar conosco, né?
E vou abrir aí o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. E agradecendo mais uma vez, em nome dos nossos ouvintes e de todo o povo brasileiro. Meu caro Dante, nós brasileiros costumamos dizer que Deus é brasileiro. Deus é Deus de todos, mas nós temos uma convicção íntima que a nossa alma é marcada pela fé. Nós sabemos que Deus nos protege de uma forma toda especial. E nós temos a certeza que o Brasil voltará àquelas vias que lhe foram traçadas pela Divina Providência quando da primeira missa celebrada por Henrique de Coimbra, e quando pela primeira vez Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, esteve aqui com seu corpo, sangue, alma e divindade no momento da consagração, foi Henrique de Coimbra. E nós temos uma proteção especial também de Nossa Senhora Aparecida. Em Fátima, como muito bem lembrou o professor Hermes, nós estamos a verso centenário das aparições de Fátima, a Santíssima Virgem prometeu que, por fim, o seu Imaculado Coração triunfará. Quer dizer, ela fala de uma volta de uma cristandade, de uma plenitude da Igreja, isto é, a realização, na medida que é possível, nesse vale de lágrimas, daquilo que nós rezamos todo dia no Pai Nosso, que é: venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso nós temos uma certeza absoluta que isso vai se realizar. E nós não imaginamos um reino de Deus. Nós no Padre Nosso, ninguém reza: venha a nós, vossa república. Pelo contrário, nós rezamos: venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus não é uma vontade republicana, igualitária, no qual há todos os jogos de interesse, essa corrupção. Eu não imagino o triunfo do Imaculado Coração de Maria, previsto no Nossa Senhora de Fátima, com um regime republicano. Eu acho que só deve ser um regime que seja marcado pela Santa Cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo, que está no alto das coroas. Inclusive, em Fátima, Nossa Senhora disse que a fé seria mantida em Portugal, né, e etc. Que dá para se entender, vamos entender que seria no Brasil também. Né? Também será mantida, mas a fé católica vencerá. Nós teremos um dia uma civilização verdadeiramente católica, uma civilização no qual realmente se respeite a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Se resume exatamente nos 10 mandamentos da lei de Deus. Não precisa centenas de leis, são milhões de leis que nós temos na nossa legislação atual, que é uma legislação de índole profundamente positivista, que é uma legislação que foi feita abstraindo de Deus. Portanto, nós vamos ter a convicção de que, muito mais cedo que se espera, o Brasil retomará essas vias da história que foram traçadas pela Divina Providência. Isto é, aquele futuro grandioso com o qual todos nós sonhamos, uma nação verdadeiramente que tenha Deus Nosso Senhor no centro das suas cogitações, seus ideais, e que realize a vontade de Deus para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Ok, muito obrigado a todos aí do Bertrand, mais uma vez. Deus os abençoe sempre. Salve Maria, um abraço. Salve Maria. Salve Maria.